E voltamos aqui com a questão da troca gasosa, né? Essa daqui é a estrutura, os alvéolos são as estruturas, como eu estava dizendo, né? De integralidade do sistema cardiovascular com o sistema respiratório, né? Aqui, esse aqui é um esquema de como acontece aqui, ó, a irrigação alveolar. Então, o alvéolo ele é envolvido por uma rede de capilar, onde, pelo epitélio ser especializado, o epitélio alveolar, tanto o alveolar quanto o capilar, eles são especializados na troca de gases. Então, a gente tem aqui o bronquíolo terminal, o bronquíolo respiratório, né? O alvéolo e o saco alveolar, né? E aqui, ó, tanto a artéria quanto a artéria pulmonar aqui e as veias pulmonares fazendo a captação do sangue para levar para do sangue que chegou pela artéria venoso e está saindo agora arterial, voltando para a fase esquerda do nosso coração. O pulmão, né, são os principais órgãos da respiração, né? Porque é nele que está contido toda a árvore brônquica. Eles estão na caixa torácica, tá? Ele está envolvido em membranas ou saco, né? Serosas, que são completamente fechados e embebidos em um líquido. Então, a gente tem a pleura visceral e a pleura parietal. A pleura, ela é a estrutura que reveste, tá? De forma semelhante às meninges do sistema nervoso central, né? Aqui, pro pulmão, a gente vai ter a pleura. Entre a pleura visceral, que está presa no pulmão, e a parietal, que está presa na caixa torácica, tem um espaço contendo um líquido, né? E esse líquido é um surfactante, né? Que permite que as superfícies se mantenham livres e deslizando entre as pleuras, né? Frente às variações do volume do pulmão no momento da respiração, tá? Então, quando a pessoa fala que está com água na pleura, é que ela está com água dentro de alguma dessas estruturas, e isso vai impedir o movimento respiratório dela. Então, vamos lá. Vou tornando a falar aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o sistema respiratório, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, né? E coração com a artéria pulmonar e veia pulmonar que está aqui por detrás da artéria, né? Mostrando da integralidade dos sistemas. O pulmão, né? A gente tem aqui o pulmão direito, que é esse moço aqui. A gente tem 3 lobos, o superior, o médio e o inferior. E o esquerdo a gente só tem o superior e o inferior. E aqui a gente tem a fissura horizontal e a fissura oblíqua do pulmão. E aqui a gente só tem uma fissura oblíqua. E a gente aqui no pulmão esquerdo ainda tem a impressão cardíaca. O que é essa impressão cardíaca? É esse espaço aqui, ó,
que seria oco, né? Quando a gente monta os pulmões, esse espaço aqui fica meio oco, que é o espaço onde o coração está inserido. E no que diz respeito à ventilação, para que ocorra a respiração, a gente precisa de músculos acessórios, tá? Então, vamos lá. Ó, a gente tem o músculo escaleno e o esternocleidomastóide, né, que são músculos de região cervical, que são inseridos em costela e externo. A gente tem os músculos intercostais externos e intercostais internos, tá? E ainda o músculo abdominal, que ele vai sim influenciar na função da respiração. E o mais importante músculo da respiração, que eu acho, é o diafragma aqui dentro. Ele vai formar tipo uma bolsa aqui e vai dividir o sistema, a cavidade torácica da abdominal. Então, quando que esses músculos são ativados? Os músculos da inspiração, né, que é a entrada de ar nos pulmões. A gente tem diafragmas, intercostais e os músculos acessórios aqui da região cervical. Os músculos da expiração, os abdominais e os intercostais internos. A gente tem o que a gente chama de complacência pulmonar, que é a capacidade do pulmão se expandir, tá? Ou até mesmo é o ato dele expandir e contrair dentro do processo de respiração. E essa complacência pulmonar está atribuída à diferença de pressão dentro da cavidade torácica, quando comparado com a pressão atmosférica. Então, dentro da nossa cavidade torácica, existe uma pressão negativa, de forma que vai manter o pulmão aberto. Tá? Então, vamos lá. E isso foi desenvolvido e é mantido pelos músculos intercostais. Então, quando o ar entra, existe uma expansão da caixa torácica e uma contração do diafragma. Então, o pulmão abre, tá? Quando a gente tem o movimento de expiração, o diafragma relaxa, né? Move-se para cima, e os músculos intercostais relaxam, contraindo toda a caixa torácica. Aí eu mostro para vocês. Por isso. Professor, Oi. Por isso. esse caninho é também? Tá picotando o seu áudio, Caninho Matheus. azul aí é o quê? É osso também? Oi? Essa parte Esse aqui? caninho azul aí, ó, que tá no meio do peito aí, ó, é o quê? É osso? Aqui? É? Esse aqui é um osso externo, é o osso externo, associado aqui a esse azul. Aqui são as cartilagens de ligação entre costela e externo. Mas aí essa cartilagem, ela tá fazendo então ligação com os ossos, né? Isso, com o osso. Ah, beleza. E dando sustentação a músculo. Porque é a Aham. estrutura que fica por cima, por isso que ela precisa ser, ser evidenciada aqui, só que ela tá tipo uma marca d'água para verificar o quantos pulmões, para a gente poder perceber quantos pulmões eles expandem e contraem em detrimento dos movimentos de inspiração e expiração. Ok? Ah, beleza.
Beleza. Como que funciona, então, essa mecânica da respiração? A gente vai partir do movimento de inspiração e falar de quanto de pressão a gente tem dentro da caixa torácica. Então, no momento de repouso, a gente tem uma pressão atmosférica normal dentro do pulmão. Quando ocorre a inspiração, que é o relaxamento do diafragma com uma contração do diafragma junto com os intercostais, a gente tem um aumento da pressão atmosférica dentro do pulmão. Isso quer dizer que está entrando ar, né? Entrando ar, ele fica ali em repouso um momento para que ocorra a hematose, né? E depois ocorre a expiração, que é a contração tanto dos músculos intercostais quanto do diafragma para restabelecer as pressões atmosféricas dentro do pulmão. Professor, Oi. No caso de quem tem bronquite, o que acontece nessa parte aí? Nessa Porque, parte... porque eu tenho um neto de 8 anos, ele tem bronquite e ele já ficou internado quando ele tinha 3 meses. E ele sente, quando ele está em crise, ele já sente isso. Ele vira para a mãe dele e fala bem assim, mãe, me leva para o hospital porque eu tô com falta de ar. Aí quando acontece isso, como ele já se conhece, ela leva ele para o hospital, aí chega lá, ele já está em começo de crise, que nem a mãe dele consegue perceber, entendeu? Ele mesmo já percebe ele fica cansadinho, ele sente falta de ar. No caso, é nessa região aqui que acontece isso, né? Seria, entendeu? Então, vamos lá. Nessa parte aqui, a gente não tem alteração nenhuma para quem tem bronquite, quem tem asma, não tem impacto nenhum no que diz respeito a movimentos respiratórios. A gente tem impacto, sim, nas unidades respiratórias. E quem são elas? Aqui, ó. O sufixo "it" de uma doença, igual bronquite. Bronquite quer dizer que eu tenho uma inflamação nos brônquios, né? E com essa inflamação, ela afeta majoritariamente o que é menor, os bronquíolos. Então, um processo inflamatório incita aqui a produzir muco. E uma unidade respiratória cheia de muco, ela deixa de ser respiratória. Infelizmente. Entendeu? Então, uma bronquite, ela tem impacto aqui, ó, na unidade respiratória. Tanto que, né, a pessoa fica e tá sem ar. Então, quer dizer, a mecânica respiratória dela tá funcionando. A mecânica, sabe, de levar ar para dentro e fazer a exteriorização desse ar. O problema está na unidade respiratória. Aí, calma lá. O principal tratamento é um broncodilatador, né? Onde ele vai pegar isso aqui e vai forçar medicamentosamente a abrir. Tá? Nisso que abre, libera a superfície respiratória do muco, né? E a pessoa volta a respirar. Ok? Quem ia perguntar? Aqui. E por que geralmente quando vem essa crise vem acompanhada da pneumonia? Por que causa? Então, vamos lá. Geralmente, pessoas que têm uma bronquite têm uma
facilidade de desenvolver uma pneumonia, por quê? A gente não está constantemente respirando. Nisso que a gente respira, a gente também coloca micro-organismo para dentro. Não é? Ai, desculpa. Se a gente coloca também micro-organismo para dentro, e dependendo do micro-organismo, né, cai ali dentro daquele tanto de muco, que é material nutritivo para ele, ele vai gostar ou não? Vai se multiplicar ou não? Vai. Então, é por isso que pessoas que têm bronquite, asma, têm o maior potencial de desenvolver pneumonia. Onde se encaminha para o pneumologista, né? Exatamente. Mas isso não quer dizer que se eu tenho bronquite, eu vou ter pneumonia. Não. Eu tenho mais facilidade de ter. Sim, porque minha filha, toda vez que ela tinha, né? Tem uma idade de 6 para 7 anos, ela tinha, e todas as vezes que ela tinha, era certeza que era pneumonia com meio de pneumonia. Uhum. Aí tinha que tratar com antibiótico já. E fazer um acompanhamento também com o pneumologista, porque ela dava muito frequente. Era praticamente 15 dias ela estava atacada e internações frequentes. Uhum. Então, isso tudo tem que verificar, tem que ser acompanhado com criança, né? Porque criança é sempre uma caixinha de surpresa. Hoje tá bom e amanhã nem tanto. E deixa eu fazer outra pergunta, assim, não sei se está dentro dessa matéria. Uhum. Como que acontece a pneumonia silenciosa que eles falam? Né? Como que a gente vai saber que a criança está com essa pneumonia silenciosa? Sabe por quê? Porque, assim, a minha bebê de 7, agora está com 7 anos, ela ficou 14 dias internada. Bebê boi, né? No meridional. Ela tava na idade de 3 anos para 4 anos. Ela ficou internada 14 dias no meridional, com pneumonia, e ela não deu uma febre sequer. E nem estava gripada. Ela começou... Anotei ela meio cansada não. Ela estava assim... começando a ficar meio esmorecida. Eu levei ela e o médico falou que eu teria que ter muito cuidado por causa dessa pneumonia silenciosa. Então, isso até a gente pode ter. Por quê? A gente está produzindo muco. Está produzindo muco direto. E querendo ou não, a gente tem uma comunicação do nosso pulmão com a área externa. Se a gente for olhar assim, né? Tá entrando ar aqui de fora. E o ar que a gente respira é sujo. Tá? Tanto que se a gente for fazer uma lavagem das fossas nasais, pegar aqui agora e lavar, vai sair sujo. E com isso a gente tem acesso a gente dá acesso a micro-organismos. Então, um micro-organismo desse pode ser silencioso, tá? E não ativar o nosso sistema imune, começar a causar uma lesão no pulmão, nas estruturas respiratórias, aqui, ó, nas estruturas respiratórias, aqui, sem que exista uma sinalização sistêmica no corpo, que seja tosse, que seja aumento de produção de muco, que seja febre. Mas você já tem o comprometimento das estruturas respiratórias. Por isso que fala que é silenciosa. Uma vez comprometido isso aqui, não regenera. Então você perde capacidade respiratória. Você não perde mecânica de respiração. Você perde unidades respiratórias. Você perde isso aqui, ó. Unidades funcionais de trocas de gases. Por isso que essa é mais perigosa, tá, Katinha? Então, vamos lá. Ainda, aqui a gente consegue perceber a ação do diafragma e das costelas na mecânica respiratória, tá? A gente tem aqui, ó. Dá para fazer isso em experimento, gente, é bem legal, tá? Pegam
um frasco, né? Com as superfícies mais duras, tá? Acopla, na tampa a gente coloca um canudo, né? Acoplado a 2 balões. E no fundo aqui a gente tira e coloca uma luva, né? Uma substância, né? Uma superfície elástica mais dura. Aí a gente consegue perceber que quando a gente puxa isso, quando a gente contrai, né, a gente percebe que os balões dentro da garrafa inflam. É a mesma mecânica que o nosso pulmão tem. Então, a gente tem o diafragma, quando contrai, a gente tem uma expansão do volume pulmonar e, com isso, a gente tem a ativação de estruturas de trocas gasosas, né? Já com o movimento de expiração, quando a gente pega essa parte aqui, elástica, e comprime ela, a gente percebe que os pulmões, né, eliminam o ar, né? Eles esvaziam, né? E de forma que diminui o volume pulmonar, eliminando o ar que agora está rico em oxigênio, tá? E isso, né? Isso por ação do diafragma. A ação da costela e dos músculos intercostais, a gente não vai perceber que eles fazem, né? A costela tá assim, né? Ela não vai fazer isso aqui, ela vai fazer isso aqui, né? Como se fosse uma haste, uma alça de um balde. Então, ela nunca vai fazer assim. Até porque se fizer assim, né, vai estourar toda essa estrutura frontal aqui, que é de ligação com o externo. Então, ela vai expandir, né? Até porque aqui embaixo a gente não tem ossos que vão atrapalhar essa mecânica de movimento. Ela vai expandir e vai regredir, expandir e contrair. Sempre dessa forma, expandir e contrair. Percebe que aqui na ponta dos dedos eu não tenho tanta alteração, tanta contração? Tem um pouquinho, tanto movimento, a gente tem um pouquinho, mas ele vai ser mediado por essas cartilagens. Ok? Então, são diferenças de movimentos que vão ser mediados tanto pelo diafragma quanto pelas costelas. Então, qual vai ser a diferença de ação de estruturas, né, nos movimentos de inspiração e expiração? Na inspiração, a gente tem contração muscular dos intercostais, e os músculos intercostais são os músculos que ligam as costelas entre si. Isso vai puxar a costela para cima, o diafragma vai se contrair abaixando, né? A gente vai ter uma expansão torácica e com isso uma expansão pulmonar também. Isso vai diminuir a pressão sobre os pulmões e o ar entra. O ar entrou, começou o processo de hematose, o ar que já está ali está rico já em oxigênio, porque o processo de hematose costuma ser bem rápido. Então, beleza, eu preciso tirar esse excesso de gás carbônico do meu sistema respiratório. Então, eu vou ter o relaxamento dos músculos intercostais, também do diafragma, a caixa torácica vai diminuir, aumentando a pressão nos pulmões, facilitando a saída de ar. Ai, ufa! E como que ocorre, então, o processo de troca gasosa, né? O processo de hematose? Então, vamos lá. O oxigênio chegou aqui, a setinha azul, clara,
chegou através de uma inspiração, né? Aqui, o oxigênio aqui presente vai interagir com a hemoglobina, tá? E do eritrócito, da célula vermelha, vai deslocar a ligação que a hemoglobina está fazendo com o gás carbônico, eliminando o gás e se ligando no lugar dele, tá? O gás carbônico migra do vaso pro alvéolo, tá? E no alvéolo a gente vai ter o aumento da concentração do gás carbônico. E, através da setinha azul, né, a gente tem o movimento de expiração. Tá? Então, aqui, ó, no 5, o sangue chega rico em gás carbônico, né, troca o gás aqui e sai rico em oxigênio. Isso tudo através do capilar alveolar. Entendido esse processo? Né? Tá indo. Não, a gente precisa entender que é dinâmico. Não é complexo. Da forma que eu estou passando aqui, não é complexo. Então, eu tenho aqui. A gente tem sempre... Acontece com o meu corpo, né? Inspirei. A minha costela amplificou a minha caixa torácica. Tem uma quantidade rica de oxigênio no meu alvéolo. Beleza. Agora eu preciso jogar fora, porque já trocou o bom pelo ruim. Preciso jogar para fora. Isso é uma forma de eliminação, tá? Mais ainda de gás carbônico, tá? A gente tem sempre que pensar que os movimentos de inspiração e expiração são para trocar o gás do nosso organismo, fornecendo oxigênio e retirando gás carbônico. Ok? Aí vem aqui, ó, principais problemas no que diz respeito ao sistema respiratório. Aqui, ó, a bronquite, né, que a gente já falou, né, que é a inflamação das vias respiratórias, né? Aqui, ó, quando inflama, a gente tem um espessamento de estruturas de respiração e muco, e isso dificulta a funcionalidade das unidades filtradoras. A gente tem o pneumotórax ou hemotórax, né, que é quando a gente tem um acúmulo anormal de ar ou sangue dentro da pleura. Quando a gente tem um acúmulo de líquido anormal dentro da pleura, a gente diminui a capacidade pulmonar. O pulmão fica menor, ó. Ele meio que murcha. Tá? E isso, nem com os movimentos de inspiração e expiração, a gente consegue corrigir o tamanho da víscera. E se ele não se mantém aberto, a gente não consegue fazer a troca gasosa. No efizema, a gente perde a elasticidade das estruturas filtradoras. Então, se a gente inspira e a unidade filtradora, que são os alvéolos, eles não dilatam, eu não consigo facilitar a troca gasosa ali. Entendeu? Então, isso faz destruir a estrutura alveolar. Já o edema pulmonar, a gente tem um acúmulo de líquido nos alvéolos, tá? E, a partir disso, a gente tem uma disfunção respiratória. Ok? Gente, é o que eu tinha para falar hoje, a gente conseguir dar um gás. Então, eu vou usar esse tempinho restante, né, para dar para vocês fazerem a atividade da outra aula e estudar essa aqui, para a gente amanhã, né, tirar dúvidas, tanto da última quanto dessa e do conteúdo passado. Aí amanhã a gente senta o bambu. Ok?
vocês me venham com bastante perguntas, tá bom? Tá bom. Tá? Então a gente vai encerrar por hoje, tá? E para vocês terem esse momento de parar para estudar, tá? Tá bom, professor. Então, gente, vocês fiquem bem. Amanhã eu vou estar à disposição para tirar dúvidas, tá? E daqui a pouquinho eu já posto os vídeos para vocês, ok? Muito obrigado pela companhia e amanhã a gente se vê, tá bom? Tá, tchau. Mega abraço, até. Tchau, tchau.